Olá, eu sou Estefânia Fernandes e está começando mais um programa Viver para você. E hoje nós vamos falar de saúde, um assunto bem interessante que você vai ficar aí ligadinho. Há bem pouco tempo atrás, algumas pesquisas revelavam que a ansiedade atingia cerca de 15 a 20% da população mundial. Mas há bem pouco tempo, uma nova sigla vem chegando e tomando a preocupação de médicos, pesquisadores e psicólogos. SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Você deve estar se perguntando o que significa isso, mas eu convidei ele, Eduardo Moita, que é especialista em saúde mental e vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia e psicólogo, lógico, né? E a gente vai falar sobre esse assunto, a Síndrome do Pensamento Acelerado, que está deixando muita gente preocupada. Muito obrigada pela presença, doutor Eduardo Moita. E eu quero saber o que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. É a questão da pessoa perder o foco em a situação, é uma ansiedade muito grande que leva a pessoa, que compromete o pensamento da pessoa, fazendo com que ela esqueça determinados assuntos, um nível de nervosismo muito alto, uma ansiedade acima do esperado. E essa síndrome do pensamento acelerado, eu estava lendo alguma coisa a respeito, o que você pode me dizer? Esclarecer a respeito de ser um sintoma ou uma doença, um sintoma da ansiedade ou uma doença propriamente dita? Boa pergunta. Assim, a síndrome do pensamento acelerado, primeiro é o seguinte, a gente tem que tentar entender o que é que norteia o pensamento da classe de saúde, o CID, Código Internacional das Doenças. Essa palavra síndrome do pensamento acelerado não consta no CID, nesse código, tá certo? Então, ela está dentro do transtorno da ansiedade. Agora, para a pessoa adquirir esse transtorno da ansiedade, para ter a síndrome do pensamento acelerado, o que leva a pessoa a ter essa síndrome? Esse pensamento acelerado é uma questão hoje muito moderna, é uma questão que faz parte a aceleração dessa sociedade que a gente vive, de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, de buscar, às vezes, entender várias coisas na mesma situação. Isso gera essa situação. O que é que a gente precisa entender? Dar tempo ao tempo, desacelerar, diminuir esse estresse e precisa entender que na vida tudo tem tempo. A gente precisa dar tempo para que as coisas aconteçam, que as coisas se resolvam. A nossa ansiedade, a nossa pressa em resolver determinadas situações não vai fazer com que resolva, o tempo não vai acelerar, certo? É muito bom, muito bacana esse posicionamento. Eu queria saber, essas novas tecnologias, as pessoas estarem muito ligadas a isso, ajuda a pessoa a ter essa síndrome do pensamento acelerado, de estar sempre ligado, estar sempre querendo ver, estar presente, porque a pessoa também está querendo acessar a todo momento essas novas tecnologias e redes sociais, já é uma nova doença. A questão de acelerar e a questão dos meios sociais, a questão da mídia, a questão da internet, claro que isso influencia, não é que ajude, mas influencia. A gente tem que ter cuidado e sim, tentar entender que a vida tem um tempo. A gente não pode querer acelerá-lo, porque isso compromete e causa alguns comprometimentos de vida. Tá, ok, mas agora a gente quer saber, tem tratamento, como pode ser feito, o que tem que ser feito? Tem, a palavra-chave para essa questão da aceleração é o desacelerar. É eu procurar me concentrar, eu procurar entender que eu preciso dar tempo ao tempo. Quais são as formas disso? Existem várias metodologias dentro da terapia que vão ajudar isso. A psicoterapia é a metodologia indicada também para isso. O indicado, então, é a pessoa procurar um profissional para ter um acompanhamento e tentar ficar dentro do próprio eu, como diz. Claro, é tentar buscar a compreensão que o tempo precisa de tempo. Para as coisas acontecerem, a gente necessita de tempo. Não adianta querer acelerar, querer acompanhar, querer fazer 5, 6 atividades ao mesmo tempo, que isso vai gerar uma desarmonia na tua vida. Gente, muito interessante, mas você aí que nos acompanha pode mandar perguntas e sugestões para viver@olho.com.br, nos seguir no Instagram e também curtir e dar um like aí no YouTube. Muito obrigada pela participação, é um assunto que eu tenho certeza vai ter muitas perguntas e você vai retornar também para nos dar outros esclarecimentos. Obrigado a vocês, a gente disponha sempre. E é isso aí, você fique de olho no Viver e não perca o próximo Viver. Até mais!